Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a refração da luz. Vamos definir esse fenômeno, nós vamos mostrar o que é índice de refração ou refringência de um material. Nós vamos falar a definição desse índice de refração, vamos apresentar a expressão matemática para fazer o cálculo do índice de refração e vamos finalizar nossa aula falando sobre as leis da refração, beleza? Bora lá, acompanha aí comigo. Então, para começar, vamos definir o fenômeno da refração. A refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro, implicando a alteração da velocidade de propagação. Beleza? Então, é muito importante você ter em mente a definição da refração. Então, a luz vai mudar de meio e a sua velocidade vai sofrer uma alteração. Nós vamos representar esquematicamente a partir dessa figura, onde eu tenho de onde este raio vem, que é o raio incidente, ele vai passar para um segundo meio, aqui é o raio refratado, e aí você tem essa superfície S separando esses dois meios. E aí, nesse caso aqui, esse raio de luz sofre um desvio. E eu tenho, então, o ângulo de incidência, sempre tomado com relação à reta normal, e o ângulo de refração. Tá? Então, é importante. Refração da luz, mudança de meio, mas que altere a velocidade da luz. Bem, a velocidade da luz no vácuo tem o valor de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá certo? Ou seja, em qualquer outro meio, a luz vai andar mais devagar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui nessa figura, onde eu imagino um feixe de luz, né, representado por este raio, ele vem do ar, passa a se propagar no segundo meio a água, e aí a minha luz vai sofrer uma alteração na sua velocidade quando sair do ar e passar a se propagar na água, de tal forma que a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz na água, beleza? Então, esse é o fenômeno da refração. Bem, a refração da luz pode ser acompanhada ou não de desvio na sua trajetória. Muito cuidado nesse momento, porque muita gente associa a refração ao desvio da luz. E esse desvio pode não ocorrer. Por quê? Porque depende do ângulo de incidência, beleza? Então vamos ver aqui as duas situações, quando há desvio e quando não há desvio. Então eu tenho aqui o meio 1, o meio 2. Vou fazer incidir um raio de luz. Aqui está, portanto, meu raio incidente, que tem uma velocidade v1. Vou traçar a reta normal, né? Então, aqui está a reta normal. Tenho o ângulo de incidência, sempre tomado com relação à reta normal, beleza? E aí o raio se refrata, passando a se propagar no meio 2. Tá? Então, esse azulzinho aqui é o meu raio refratado. Esse raio refratado tem um ângulo de refração que também será tomado com relação à reta normal, e ele passa a ter uma velocidade v2 quando a luz incide, né, sofrendo refração e passando a se propagar aqui no meio 2. Então, quando eu faço um raio de luz incidir obliquamente à superfície, ele vai sofrer um desvio. Mas eu posso fazer esse raio de luz incidir de forma perpendicular à superfície de separação, tá? Ou posso falar também assim, o raio de luz incide sobre a reta normal. E nessa situação, esse raio de luz continua se propagando sem sofrer desvio, tá? Então, aqui, ó, este raio, ele incidiu no meio de separação de forma perpendicular, né? Um ângulo de 90 graus com relação à superfície. Ou, se você tomar a reta normal como referência, o ângulo de 0 graus com relação à reta normal. Nessa situação, o raio de luz não sofre desvio.
Agora vamos falar sobre o índice de refração absoluto, ou a refringência do meio. Nós podemos definir como a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz num determinado meio. Matematicamente, isso aqui pode ser expresso por n, que representa o índice de refração. Isso vai ser igual a c, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por v, que é a velocidade da luz no meio. Aqui nessa tabelinha, nós temos aqui alguns índices de refração de acordo com o tipo de material, tá? Bem, o índice de refração nós podemos pensar da seguinte forma. Ele vai medir para a gente a dificuldade que a luz tem para se propagar em determinado meio. Então vamos imaginar o seguinte. Imagina que você está correndo no ar, onde a resistência para sua corrida é muito baixa. E depois você passa a correr na água, por exemplo. Lá na água você vai ter mais dificuldades para correr, né? Assim vai acontecer com a luz. Quando ela está, entre aspas, né, correndo no ar, ela tem menos dificuldade quando ela passa a correr na água, né? Então, isso aí é a refringência do material. A luz tem mais dificuldade para se propagar na água do que para se propagar no ar, beleza? Então, observa aqui que essa razão sempre dá um valor maior do que 1, tá? Porque você só vai ter o índice de refração igual a 1 se a velocidade da luz no vácuo for igual à velocidade da luz no meio também for c, né? E aí esse índice vai dar 1, então o valor aqui sempre tem que ser alguma coisa maior que 1, certo? Outro fator importante, tá? É que em nenhum outro meio a velocidade da luz vai ter o mesmo valor do que a velocidade no vácuo, tá certo? Mas por aproximação, nós vamos tomar o índice de refração do ar como aproximadamente igual a 1, né? E para tomar este valor aqui, o V tem que ser igual a C, beleza? Nós podemos também falar sobre o índice de refração relativo. Então, eu tenho aqui o meu esquema representativo, tenho o meio 1, onde eu tenho um raio que incide, passa a se propagar no meio 2, sofrendo refração, tá? E aí eu quero fazer o índice de refração relativo, que é dividir o índice de refração no meio 2 pelo índice de refração no meio 1. Lembrando da definição que nós acabamos de colocar do índice de refração, C sobre V, substituindo este valor na expressão aqui do índice de refração relativo, nós vamos obter essa relação matemática, né? C sobre V2, que vai definir o índice de refração 2, C sobre V1, que vai definir o índice de refração para o meio 1. E aí, aplicando as propriedades de divisão de frações, né, onde você vai manter a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda, aí dessa expressão nós podemos cortar o C, né, a velocidade da luz sai, e aí eu tenho V1 sobre V2. Então, eu posso definir o índice de refração relativo fazendo a razão entre a velocidade do meio 2 pela velocidade do meio 1. Beleza? Então, isso aqui é importante. Tá? Saber fazer o índice de refração relativo é muito importante. Vamos falar sobre as leis da refração. A primeira lei da refração é muito simples. Aqui nós temos um plano alfa, tá certo? Eu tenho meu raio incidente, eu tenho meu raio refratado e tenho a reta normal. E aí o que diz a primeira lei da refração? A primeira lei da refração diz o seguinte: o raio incidente, que nós vamos chamá-lo de RI, tá? Nas abreviações, a reta normal, N, e o raio refratado, RR, são coplanares. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses elementos pertencem ao mesmo plano, né? Aqui pela imagem, ó, todos eles estão contidos no plano alfa, beleza? Então, a primeira lei da refração é muito parecida com a primeira lei da reflexão. Na verdade, são iguais, né? Então, a primeira lei da refração é igual à primeira lei da reflexão, onde os elementos raio incidente normal e raio refratado estão aí contidos no mesmo plano, certo?
Obviamente que no caso da reflexão, você tem o raio incidente e raio refletido, não refratado, beleza? Continuando, segunda lei da refração. Aqui está o esquema, né, mostrando o fenômeno da refração ocorrendo para um raio de luz. A segunda lei, conhecida como a lei de Snell-Descartes, tá? Vai relacionar os ângulos de incidência, o seno dos ângulos de incidência e de refração, com os índices de refração dos meios 1 e 2. E aí nós podemos escrever essa segunda lei da refração dessa forma, onde N1 representa o índice de refração do meio 1, seno I, onde este I é o ângulo de incidência, N2 é o índice de refração do meio 2, seno R, que é o ângulo de refração. Se nós tomarmos o índice de refração relativo, né, onde eu faço a razão N2 sobre N1, e nós acabamos de ver que essa razão pode ser escrita também como V1 sobre V2, nós vamos obter a segunda lei da refração, tá, com essa proporção, onde você pode fazer a proporção dos ângulos com os índices de refrações, ou posso fazer a proporção dos índices de refração com as velocidades, tá certo? Então, aí depende do contexto do problema, você vai pegar aqui uma parcela dessa proporcionalidade, beleza? Só lembrando, nessa expressão, seno I vai ser o seno do ângulo de incidência, seno R vai ser o seno do ângulo de refração, N2 é o valor do índice de refração do meio 2, N1 é o índice de refração do meio 1, V1 é a velocidade de propagação da luz no meio 1 e V2 é a velocidade de propagação da luz no meio 2. Beleza? Então, essa é a segunda lei da refração e é a que a gente mais vai utilizar. Continuando falando sobre a refração, nós temos que ficar muito atentos ao trajeto que a luz faz. Tenho aqui o meio 1, meio 2. Tá? Eu tenho um raio que incide que vem, né, desse meio 1, incide na superfície de separação. Aí eu tenho aqui a minha reta normal, o ângulo de incidência. Esse raio de luz passa a se propagar aqui no meio 2, formando um ângulo R, né, que é o ângulo de refração, sempre tomando a reta normal para definir esse ângulo. Tá? Aqui nós podemos observar que o ângulo de incidência I é maior do que o ângulo de refração R. Isso aí ocorre porque o raio incidente ele está no índice de menor refringência e passa a se propagar no meio de maior refringência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2, tá certo? Ou seja, o meio 1 é menos refringente que o meio 2. E aí a gente pode enunciar da seguinte forma quando isso acontecer. A luz, ao passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio refratado aproxima-se da normal. Beleza? Então, a gente poderia ilustrar isso ocorrendo imaginando que a luz está vindo do ar e passa a se propagar na água. Beleza? Está vindo de um índice de refração menor para um índice de refração maior. E aí, quando isso acontece, o raio tende a aproximar-se da reta normal, tá? O raio refratado. Beleza? Temos aqui uma segunda situação. Tá aí o meio 1, um raio incidente. Minha reta normal, mais uma vez. Forma-se aqui o ângulo de incidência. O raio se refrata propagando-se no meio 2, onde eu tenho um ângulo R de refração. Nessa situação, observe que o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Quando isso ocorre, indicando para a gente que o índice de refração do meio 1 agora é maior do que o índice de refração do meio 2. Beleza? Índice de refração do meio 1 maior do que o meio 2. Ou
a refringência do meio 1 é maior do que a refringência do meio 2. Aí nós poderíamos inverter aquele processo, né? Agora eu pensaria no raio de luz se propagando da água para o ar, tá? Só porque aqui são índices de refrações conhecidos, que vão ser utilizados aí com bastante frequência nos problemas, beleza? Então, o índice de refração da água é maior do que o do ar, e nós podemos enunciar então da seguinte forma: a luz, ao passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, se afasta da normal, beleza? Então, você precisa entender essas duas situações de propagação da luz e o que acontece com o raio refratado. Agora vamos abordar alguns fenômenos que estão aí associados à refração da luz. O primeiro deles é o arco-íris. O arco-íris surge a partir da refração da luz nas gotículas de água que ficam suspensas na atmosfera após uma chuva. Tá? Então, a gotícula de água comporta-se como um prisma. E aí você tem a luz incidindo sobre essa gotícula de água, ela sofre refração, e aí você tem as cores se dividindo, certo? Sofre uma reflexão nessa gotícula e, mais uma vez, sofre outra refração. Então, o arco-íris, ele nada mais é do que a refração da luz, tá certo? E as gotículas de água presentes na atmosfera vão se comportar aí como um prisma que vai decompor essa luz. Outra coisa que você pode observar é a posição aparente. Tá? A refração da luz faz com que uma piscina pareça ser rasa. Né? E quando você olha para essa piscina, o fundo parece estar deslocado. Outra coisa que explica-se pela refração é a posição aparente das estrelas. Quando a luz da estrela passa do vácuo para a atmosfera terrestre, ela sofre refração. E eu acabo observando a estrela em uma posição que não é a posição real na qual ela se encontra. Tá? Outra coisa associada ao fenômeno da refração é a posição aparente do Sol. Né? Nós podemos enxergar aí no final da tarde o Sol por mais tempo por conta da refração da luz do Sol na atmosfera terrestre. Isso também explica aí o avermelhado do Sol, que a gente vê aí no fim da tarde. A refração também explica outro fenômeno, né? O porquê do céu ser azul, né? Também está atrelado à refração, beleza? Quando a luz que vem do Sol, que é uma luz branca, sofre refração ao entrar na atmosfera terrestre, você tem a refração acontecendo aí, né? Dando uma acentuação numa cor que a gente é mais sensível, que é o azul, beleza? E aí temos aqui outro fenômeno associado aí à refração da luz, né? Você vê aqui que eu tenho um canudinho dentro do copo que parece estar quebrado, as listras aqui, ó, inverteram, tudo isso explicado aí pela refração da luz, tá? Quando a luz passa a se propagar da água para o ar, isso provoca um desvio na luz e provoca esse efeito, certinho? Então, para fechar, vamos fazer um exemplinho. Um raio luminoso forma ângulos iguais a 30 e 45 graus com a superfície que separa o vácuo e o meio x, como mostra a figura. Determine o índice de refração no meio x e a velocidade da luz nesse meio. Utilizar c igual a 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Então, está aqui a figura. Aqui do vácuo vem o meu raio incidente, ele passa para o meio x sofrendo a refração. E aí toma muito cuidado, tá? Porque isso aqui é um erro muito recorrente. Esse ângulo está com relação à superfície. E eu tenho que tomar o ângulo com relação à reta normal, tá? Então, o ângulo de incidência não é 30 graus. O ângulo de incidência é 60, beleza? Porque a reta normal é perpendicular aí à superfície de separação dos meios, tá? Aqui o meio x é 45, né? Porque aqui forma 90 graus. Tomando então a lei de Snell, N1 igual a seno I, N1 vezes seno I, na verdade, né? Igual a N2 seno R, substituindo os valores, onde o índice de refração do vácuo vai ser 1, tá? O ângulo de incidência é 60, então nós vamos colocar aqui seno de 60, N2, que é aquilo que eu quero descobrir, que é o índice de refração do meio x,
vezes o seno de 45 graus. Substituindo os valores, né? 1 é o índice de refração do vácuo, raiz de 3 sobre 2. Este valor que aparece aqui é o seno de 60 graus, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O N2 eu quero descobrir aqui o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isolando o N2, nós vamos ter aqui raiz de 3 sobre raiz de 2. Tirando esses valores aqui, fazendo, né, tirando a raiz desses valores e fazendo a divisão, nós vamos obter um valor de índice de refração aproximadamente igual a 1,21. Tá? Então, esse valor é o índice de refração do meio X. E é importante ressaltar, pessoal, que o índice de refração é uma grandeza adimensional. Tá? Ela não tem unidade de medida. Então, a gente respondeu a primeira parte, que era determinar o índice de refração no meio X. Agora, tem que saber qual é a velocidade com que a luz se propaga nesse meio X. E para fazer isso, eu vou pegar a definição do índice de refração, onde eu tenho N2 igual a C sobre V2, tá? Que é a velocidade no meio 2 que eu quero descobrir. Anteriormente, nós determinamos esse N2, que é o valor aproximado a 1,21. Isso vai ser igual velocidade da luz no vácuo. Ele deu aqui no problema, pediu para a gente adotar 3 vezes 10 oitava metros por segundo, dividido por V2. Isso aqui, então, vai ser igual, né? O V2, vou trocar aqui as posições, ó, V2 vai vir para cá e 1,21 vai passar dividindo. E aí, quando você faz a divisão dos valores, você vai obter a velocidade no meio X, que tem um valor aproximadamente igual a 2,48 vezes 10 à oitava metros por segundo. Certinho? Então, os problemas são bem simples. Você conhecendo a segunda lei da refração e a definição do índice de refração, você facilmente vai resolver qualquer problema que envolva o conceito de refração. Beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.